E olha, quem traz mais uma notícia pra gente, a colunista Gabriela Furquim apurou que o empresário que tenta comprar o Centro Universitário de Brasília, o CEUB, já arrastou outras instituições consolidadas para dentro de processos judiciais, causando prejuízos como o bloqueio de bens, tanto para quitar dívidas quanto compromissos com a justiça. Gabriela, conta pra gente, boa tarde. Primeiro, dá um resumo dessa história, porque ela parece bem maior do que só a gente dizer é um empresário que quer comprar o CEUB. Não é tanto assim. Primeiro, só para deixar claro para vocês, o CEUB de fato é uma instituição importantíssima aqui no Distrito Federal, conhecidíssima. E aí eu vou deixar a Gabriela falar agora. Boa tarde. Tudo bom, desculpa, Rafa. Isso, não só conhecida como respeitada, né? Uma instituição séria, íntegra, que nunca veio grandes questionamentos sobre dívidas nem nada em relação a isso. Bom, essa história começou com um furo de reportagem aqui de Cidades, do Jonathan, que ele contou que sócios do UniCEUB tinham manifestado a intenção de vender parte do CEUB. E essa parte seria de 1/3 da instituição. Primeiro eles abriram ali para os outros sócios, não houve interessados, e aí apareceu esse empresário da área de educação que chama José Eduardo. E por enquanto a proposta dele é a melhor, que estaria ali em jogo. O Jonathan trouxe que ele tinha mais de 3.000 processos, isso em todo o país, principalmente por conta de instituições de ensino. E aí, olhando esses processos, a gente trouxe essa matéria de hoje mostrando que ele já arrastou, já prejudicou outras instituições, inclusive instituições de ensino, por conta desse emaranhado aí sem fim de processos de empresa. São mais de 3.000 processos em todo o país e a maioria deles envolvendo possíveis fraudes. No caso que a gente conta é o caso da Fundação Pestalozzi de Niterói, que é uma instituição que tem com mais de 100 anos de história, que presta apoio ali social na região de Niterói. E a Fundação Pestalozzi, ela afirma que fez uma parceria, assim, com a faculdade que o José Eduardo é responsável, que chama Uniesp, que fica no centro de São Paulo, em São Paulo capital. Fez uma parceria ali para transferir alguns cursos. A Pestalozzi oferecia alguns cursos de formação superior, fez essa parceria e a relação com a faculdade desse empresário não passou daí. Só que, no meio de todos os processos judiciais, a Pestalozzi acabou com os bens bloqueados. Isso porque só um processo judicial determinou o bloqueio de 2 bilhões com B de bola para tentar quitar aí o dinheiro dessas fraudes que o José Eduardo teria cometido. E aí José Fernando, desculpa, obrigada, Rafa. E aí, acho que vale contar um pouquinho de como essa fraude, que é uma questão também muito delicada. Que ele, era dono de uma faculdade, é dono de uma faculdade, e aí ele fez uma campanha prometendo que pagaria o FIES de alguns estudantes que cumprissem ali algumas condições. E isso era veiculado, tinha propaganda, os estudantes eram convidados. As regras não eram muito claras tinham regras sobre notas, sobre participação em avaliações do MEC, mas eram muito frequência, mas eram muito abstratas. E aí chegaram denúncias de vários estudantes de que eles mudavam as regras e eliminavam os estudantes. Sem avisar para eles, os estudantes terminavam a graduação e descobriam que estavam com as dívidas gigantescas com o FIES, porque a instituição não tinha pago. E só nessa ação do Ministério Público Federal foram executados mais de 48 mil, se eu não me engano. Então, eles estavam estudando pelo FIES, acreditando que o FIES estava sendo pago, não estava sendo pago e eles terminavam o curso com uma dívida enorme. Gigantesca. Nem ao ponto, não era algo... faltou a palavra, porque eu imagino... A gente sabe quanto o FIES é importante, eu já conheci muita gente que se formou pelo FIES. Não é fácil, não é barato, mas a pessoa quer realizar esse sonho do ensino superior. Que coisa... Não chocante, não vou dizer a palavra que eu quero dizer, porque a gente está ao vivo, mas enfim. Mas é uma fraude complicada, porque no fim das contas, ele prometeu que pagaria, só que não é a faculdade que tem que pagar, é a faculdade que tem que receber no fim das contas, né? Enfim, uma confusão. E aí a responsabilidade cai em cima do estudante, que paga inclusive juros, né? Taxas por não quitar. E aí mais de 40 mil estudantes conseguiram provar que teriam caído aí nessa fraude, que teriam acreditado
que as parcelas do FIES seriam quitadas, já que eles estavam cumprindo essas condições, e que não foram. E aí, nessa ação judicial que foi feita pelo Ministério Público Federal, foram bloqueados 2 bilhões do José Fernando, do Uniesp, que é essa faculdade, e também da Fundação Pestalozzi, que diz que não tinha nada a ver com essa fraude. E aí, a gente trouxe essa história para mostrar que existe essa preocupação em relação ao CEUB, já que, né, uma participação societária de alguém com tantos processos judiciais poderia, sim, comprometer a instituição. E é mais ou menos isso que a gente conta aí nessa matéria. Gabriel, de novo a gente falando aqui, não é querendo fazer propaganda nem nada, porque assim, a gente defende o ensino de qualidade, a gente tem inclusive uma das melhores universidades do país, do mundo, que é a UNB, Universidade de Brasília, Universidade Pública, mas também não podemos deixar de falar de ensinos, né, particulares que são bem feitos, e a CEUB faz parte disso, né? Então fica esse risco de imaginar uma instituição que tem toda uma história dentro de Brasília, que apesar de ser uma cidade nova, mas tem aí, né, um dos melhores ensinos do país, e a gente vê uma situação como essa, realmente causa muito medo, principalmente para quem está ainda na faculdade, né? Tem muita gente ainda estudando ali no CEUB, né? Pois é, e é isso, é muito essa questão de respeito mesmo, né? Porque é uma instituição que tem credibilidade. O CEUB não tem comentado essa questão, diz que é um processo interno, e realmente está no período inicial ali. A oferta foi aberta dessa venda dessas participações societárias, mas a gente está acompanhando, está de olho, até porque é uma fraude, né? É um golpe que realmente é chocante, né? Brincar com a educação, né? Brincar com a educação, com sonho, com financiamento. Imagina, você formar e descobrir que a sua dívida tá lá do mesmo jeito e que não é legal, né? Imagina. Eu tenho certeza que quem está escutando agora, a gente deve conhecer alguém que fez FIES ou já usou o FIES e sabe que não é fácil mesmo. E normalmente quando você faz FIES é porque você já trabalha durante o dia para estudar à noite e trabalha para poder pagar exatamente o FIES, né? Pois é. Não, imagina, começar Gabi, a carreira... História muito chocante. Obrigado por trazer e obrigado por participar com a gente aqui do Boletim. Obrigada, só chamar.